dupla que adora baleias e golfinhos, a Bia Etzel e a Daniela Weil. Ou será Vil? Isso eu vou saber. É Weil ou é Vil? Weil, é Weil, é Weil. Isso. Agora eu vou lá dentro, botar a minha URV de molho e volto todo desindexado depois dos comerciais. Até já. Mua! Beijo. É um livrinho? Já ganhou um livrinho? Já. Baleias, botos e golfinhos. Vocês fotografaram desenhos de Daniela Weil e tem fotografias também, né? Tem... De quem? As fotografias são de quem? Bom, eu sou fotógrafa, né? E eu fiz muitas das fotos do livro, mas a gente pediu colaboração de todos os pesquisadores do Brasil e muitos deles mandaram. Então, a gente usa fotos tanto minhas quanto dos outros, né? Como é que veio o interesse por baleias, golfinhos e semelhantes? Olha, Jô, desde assim de muito pequena, eu nem me lembro bem como surgiu, né? E foi num crescendo, né? Até chegar nesse livro aí. E você, como é que foi, né? Como é que surgiu o interesse também? Então, você estava comentando ontem, antes, sobre o meu nome, como que pronuncia. Eu estudei sempre em escola americana, que se pronuncia whale, né? Então, eu já... o Daniela Baleia, Baleia. que é baleia. Já era Whale. predestinada. Olha que engraçado, e vem no programa de um gordo ainda. Quer dizer, quem chamar de baleia aqui, eu vou brigar, entendeu? Mas você parece, Jô, assim, são inteligentes e... Eu pareço o quê? Com uma baleia? Pra gente é o maior elogio que pode existir, né? Você é uma baleia. Não, um golfinho. Pode ser. Golfinho eu gosto. É bonitinho, né? Sai da água. Dizem que o cérebro do golfinho é mais complexo que o cérebro do ser humano? Tem algumas, além das partes que nós temos, tem algumas partes que a gente ainda não sabe muito bem para que funciona, além deles terem um sentido a mais do que nós temos, que é a ecolocação, que funciona como um sonar. Um sonar, né? E eles usam para localizar objetos debaixo d'água e para se orientar, porque às vezes a água é muito turva e é um sentido importante, o que faz com que eles sejam, assim, bárbaros dentro d'água. Eles conseguem ficar a uma distância perfeita dos objetos. É um sentido a mais, né? Agora, o golfinho não tem a menor consciência de classe, não é verdade, Bia? Ou seja, ele prefere ficar com os humanos do que com os outros golfinhos. Não, você diz assim que eles são bastante simpáticos com a gente? Ele prefere ficar, quer dizer, se você pega um golfinho, o golfinho em cativeiro, ele fica absolutamente fascinado pelo ser humano e esquece que é golfinho. Os que se adaptam, sim, né? Os que se adaptam é justamente isso, eles se apaixonam pelo treinador, né? Inclusive, houve toda essa polêmica há pouco tempo sobre se soltava um boto que estava em cativeiro em São Paulo, não. E parece que se soltar ele morre, né? Ou volta para pegar... Tem todo um trabalho de readaptação, mas a gente fica bastante preocupado, né? Porque quando ele fica cativo, ele realmente, se ele está bem adaptado, ele tem essa coisa do fascínio, da paixão que ele tem pelo treinador. Eu já observei isso. Vocês acham que eles se comunicam entre si, que os golfinhos que tem, né? Eles emitem um ruído? Não, nós temos certeza que eles se comunicam, né? Eles têm, inclusive... Tem certeza? Certeza absoluta. Né? Por quê? Tem várias... Daniela, fala você que a Daniela só está assim, ó. Por que essa certeza, Daniela? Cada golfinho produz um som como se fosse uma voz, né? Cada golfinho tem uma voz diferente de outro. Então, quando ele emite o som, os outros golfinhos sabem de qual golfinho vem vindo e eles usam o som para se localizar no mar, para localizar a comida. E eles têm um muito bom senso de comunicação entre eles e com... Entre o golfinho e o boto não há muita diferença, né? É a maneira que as pessoas têm de chamar. Às vezes, a mesma espécie, você pode chamar de boto ou de golfinho, tem uma variação regional. Não tem nada a ver com água salgada e água doce?
Os golfinhos, as espécies de água doce, as pessoas na Amazônia costumam chamar de boto. De boto. Né? Também tem a coisa do comportamento, Jô, assim, quando a espécie é mais tímida, não chega muito perto de embarcação, eles dizem, é boto, aí saltou, não, é golfinho, né? Ah, tem isso, se tem for muito- mais Tem muito isso, animadinho assim. é golfinho. Mas a gente está tentando, com o livro, a gente está tentando padronizar um pouco esses nomes comuns, para quando a informação chega na gente, porque essa é a nossa maior preocupação quando a gente fez esse livro também, é a informação voltar para a gente, né? As pessoas ligarem e dizer, olha, a gente tem um golfinho flipper ou tem um golfinho de dentes rugosos. Tem golfinho de dente rugoso? É um nome comum. E baleia? Mas tem baleia com dente, tem baleia sem dente. Qual é que come melhor, a baleia com dente ou a baleia banguela? Eu acho que todas comem muito bem, assim. As sem dente, elas filtram o alimento, então elas se alimentam de crio, peixinhos, né, que são zooplâncton. Elas Agora, comem quantidades enormes de comida. a orca que é dentada, né, uma baleia que tem dente, aí ela come também barbaridade, desde tartaruga, a Qualquer atobá, a golfa. Mas não come, não ataca o ser humano, ataca? Aquele negócio de orca, a baleia assassina, É essas coisas? importante você falar sobre isso, João, super importante, ótimo você ter falado. A orca... Puxa, que bom, fiz uma... Consegui fazer uma pergunta inteligente, interessante aqui. Vou até fazer de novo. Uma orca, esse negócio de baleia assassina, ela não ataca o ser humano. A gente diz que ela não é assassina porque ela não mata pelo prazer de matar, né? Ela tá matando para ela se alimentar normalmente. Agora, se ela ataca ou não o ser humano, é importante frisar. A gente tem essa ideia que a gente está acostumado a ver a baleia agora no SeaWorld, virou a orca é boazinha, vai lá, o pessoal dá beijinho na orca, essa coisa toda. Mas ela ainda tem que ser considerada como um predador. Ah, é? Ela pode comer desde tartaruga até atobá, até baleia azul. Ela come o que aparecer pela frente se ela tiver com fome. Mas quando ela come uma tartaruga grande, por onde sai o casco depois? O sistema digestivo tem que ser bastante elaborado. Ela fica né? entupida, né? Ainda não se encontrou nenhuma entupida que eu saiba, né? Não. É bem... Eu sei que em bucho de tubarão se encontra lata, corrente. Algumas baleias também, isso é o problema do lixo, né? É uma das maiores ameaças. Algumas baleias que se alimentam no fundo ou que procuram qualquer objeto no fundo do mar, a gente encontra baleia morta com plástico no estômago, Que coisa com terrível. meia de mulher, linha de nylon, rede de pesca. Então, Meia de mulher. já Calcinha, já foi encontrada? não sei se foi aquela lá do carnaval Mas- último, né? Mas se aparecer, a gente já sabe a procedência. Já vai devolver pra dona, Já acabar pode com o devolver. impasse. Ô, Bia, a baleia não é mais uma espécie em extinção hoje em dia, com os cuidados que foram tomados. Jô, uma das coisas importantes que a gente precisa dizer é que existem no Brasil confirmadas 32 espécies de baleias. Assim, quando a gente fala espécies, são várias, né? Baleia em si, a gente trata da ordem, né? Então, muitas espécies estão em situação desconhecida ainda. Agora, algumas, e a gente tem todas as principais, estão ameaçadas de extinção, sim. Vamos falar daquela baleiona do Moby Dick, né? Cachalote. Do capitão Ahab. Qual é? É o cachalote? Evidentemente que é uma coisa simbólica, o livro é belíssimo, né? E é uma luta simbólica, etc. Porque o cachalote não traz aquela violência toda. E não existe a baleia branca também, né? Aquilo é baseado num albino, né? Existem Existia a algumas. baleia albina? Pode existir. Agora, há pouco tempo na Austrália apareceu uma baleia jubarte albina também. Toda branca. Toda branca. Quer dizer que então que o Moby Dick era uma baleia albina, existia. Parece que existia a lenda do Moby Dick. Eu não tenho certeza se ela é albina ou se ela tem uma descoloração de pigmento a parte Sei, de mas albino. quer dizer, ele usa também. simbolicamente, quer dizer, mas não é uma coisa de fantasia, existe. Não, pode acontecer. Pode acontecer ter uma baleia, mas não com aquela violência, nem com ódio por uma pessoa, aquela luta entre...
Eu acho, assim, essa coisa do Moby Dick deve ter vindo também. Algumas pessoas houve a observação da luta com as lulas, né? Que o cachalote ele se alimenta, pode mergulhar a 2.000 metros de profundidade para buscar as lulas oceânicas, que às vezes tem 15 metros. Assim, o tamanho do cachalote ele pode predar uma lula desse tamanho. Então, A lula oceânica fica lá no fundo. ele vai a 2.000 metros. 15 metros? 15 metros. Quantos tentáculos? Vários, e o maior pedaço da lula são justamente os tentáculos. E tem um tentáculozinho que é só um pedacinho assim, né? Que nem o lula, não. Tem uma pontinha. Já foi comida por cachalote. Aí dessas lutas, talvez tenha surgido, assim, algumas pessoas observaram, e como o cachalote é a única das grandes baleias que tem dente, e são dentões, né? Tem uma aparência Tem uma aparência um pouco feroz, malvada, né? Você tem o desenho aí, Aparência feroz, mas ela é uma baleia mansa. As baleias são Mansas, por né? natureza. São. Como é que elas se reproduzem? Como é que é a atividade sexual das baleias, Bia? Algumas são bastante promíscuas, né? A baleia é um bicho promíscuo, é? Elas... Vai ter que usar camisinha, baleinha. uma camisinha... tem que ser- Camisona. Uma camisona. Como é que é o órgão sexual do baleio? O baleio, ele tem um Pênis do baleio. Ele é retrátil, né? Quando você olha um golfinho ou uma baleia no mar, você vê tudo lisinho, tá embutido. Só embutido? É embutido. É uma gracinha, né? Você olha assim, bem... Agora, na hora do ato sexual, na hora da cópula em si, é que ele sai aí a fração de segundos, né? Ele sai, é que nem um relógio cuco. Vai lá. Late. Não, e a baleia já fica lá. A baleia já fica o quê? Toda assanhadinha? Algumas sim, algumas não. Por exemplo, em Abrolhos, a gente no litoral brasileiro, a nossa maior preocupação nesse livro é mostrar para as pessoas que tem baleia no Brasil, golfinho. Então, vou falar um pouco do Brasil. Em Abrolhos, a gente tem a maior área de reprodução e cria da baleia jubarte no Atlântico Sul Ocidental. Então, se você for para lá em setembro, outubro, você vai ver baleia até perder o fôlego. E em Abrolhos, o que as baleias... A gente já viu as baleias fazendo, né? As fêmeas. Então, como é uma área de reprodução e cria, elas estão lá para ter o filhote e para amamentar. E também para reproduzir, também para copular. Então, às vezes, sempre que a gente vê uma baleia com um filhote pequeno, assim, né? Sempre tem um macho ali, um escorte. Espera só um instantinho. Ô, Bira, para, por favor. Para. É interessante. Aí a gente já... É que o dele não é retrátil, o dele não tem culto que resolva nada. Bom... Então as baleias que já Aí, estão com lá em Abrolhos, essas que já estão com filhotes, às vezes elas estão assim meio, não gostam do baleia, alguma coisa, de repente a gente olha assim, rabo pra cima. E ficam, meia hora, e a outra lá desesperada. O que é o rabo pra cima de quem? A baleia fêmea, ela bota a cauda pra cima e o outro pode ficar, pode rodar, pode borrifar. Porque com o rabo pra cima não há como... É porque a cópula, a gente não sabe a posição de cópula da jubarte ainda. No livro do Cousteau, antigamente achavam que as baleias reproduziam assim, abraçadinhas, tudo. Aí, love, todo mundo achando que isso era lindo. Aí descobriram que, na verdade, isso é uma porradaria, que são os machos brigando, não tem nada a ver. Essa foto é de macho brigando. O Cousteau, ele gosta, assim, né, de dar uma coisa, né? E, então, a gente olhava, né, as baleias lá, naquela coisa, que lindo, mas na verdade tava no pau. E como é? Mas a gente não sabe a posição de cópula, mas se a baleia tá com o rabo pra cima, fora da água, e o outro tá na água ali, tem que ser muito malabarista. Agora tem espécies diferentes que copulam de jeitos diferentes. Isso é pra baleia por exemplo, já se sabe alguma forma? A baleia franca. Baleia franca se sabe. Baleia franga? Franca. Daqui a pouco vai ter baleia galinha. É o quê? A baleia franca? Baleia franca austral. Também... Como é que é a baleia franca? Ela também é conhecida como a baleia certa, porque essa baleia, o Brasil já foi iluminado por óleo dessa baleia. Por isso ela hoje... Era aquela baleia que servia, era óleo de candeeiro. Óleo de candeeiro. Ô, Bira, vai ao banheiro, vai, sai daí. E como é que é o negócio da
baleia franca. Da baleia franca. A cópula da baleia franca. A Dani pode explicar melhor do que eu, porque ela já assistiu várias vezes. Você já assistiu várias cópulas de baleia franca? Bastante cópula de baleia franca. Que sorte, eu nunca vi. Como Mas é que meio confuso, viu, Ju? É meio confuso. A baleia franca, ela é uma espécie super ameaçada, então tem poucas baleias francas no mundo. E o pessoal até pergunta se baleia é monogâmica, e isso aí é a maior invenção, assim, porque Nada, ela é vários promíscua mesmo. machos em cima de uma fêmea, e quando ela quer, ela vira assim de ladinho e eles ficam meio abraçados, boiando na água, assim. Quando é ela tão não... bonitinho isso. Abraçados com a com a nadadeirazinha, aquela assim. nadadeirinha. Agora, Aí sai o coco. agora, na Argentina, quando elas não querem, elas vão pro rasinho, assim. Quando ela não Ficam lá no rasinho. Aí o macho louco e elas no rasinho. Quando ela O não Bira foi embora, o Bira saiu. Quando ela não quer, ela vira de cabeça pra baixo. Daí não dá pra entrar o negócio. Aí ela vira de cabeça pra baixo. Não, de cabeça pra cima, fica de barriga pra cima, assim. Ou então vai pra água rasa e fica lá, né? Falando do problema da água rasa, as baleias que encalham, isso é uma coisa que me dá uma aflição, me dá um nervoso. Não tem como desencalhar essas baleias? Jô, a Elas gente, morrem encalhadas? normalmente sim. A gente... Por quê? Não dá pra puxar? Não dá pra... E quando ela encalha, a gente está falando das baleias, que tem dois tipos de encalhe, o encalhe individual e o encalhe em massa, né? Que é aquela quando aparecem milhões, né? As grandes baleias normalmente encalham individualmente, não em massa. O encalhe em massa, ele tem causas mais complexas. E ela não consegue dar marcha ré? Ela... Bom, algumas conseguem, mas quando ela encalha, é isso que eu estava te explicando, quando tem o encalhe individual, o encalhe em massa é mais complicado, as causas são complexas. É porque ela normalmente já está meio mal, né? Está doente, foi perseguida por algum já tá predador, baleada. já está meio mal, ou até já está morta. Né? Agora, a gente tem, a Dani deve estar procurando até a foto disso, a gente tem, aconteceu em Saquarema, poucos anos atrás, um encalhe que deu a maior, inclusive, repercussão na imprensa, eu acompanhei, aquilo foi um sofrimento Foi um encalhe em horrível. massa, né? Não, foi um encalhe de uma baleia jubarte, Ah, não, pensei que estava... sozinha, de cerca de uns 11 metros. E foi muito dramático, mobilizou, tinha 2.000 pessoas na me praia. lembro A disso. Kate Lira jogando um trator em cima da baleia, nunca vi tanta coisa errada. Gente empurrando a baleia pelo olho, sabe? Eu acho que baleia, a gente tem ideia que baleia é um bicho de plástico. Encalhou, imagina, vou te empurrar, vou te ajudar. Não, Jô, vem cá. Pelo olho. Não tem sentido. Mas, por isso, assim, o livro a gente quer mostrar que é real, estão aí, estão sofrendo, inclusive, uma série de ameaças. Eu não acho a foto. Aqui tem Eu o acho. encalhe. Não, no encalhe? Era essa baleia aqui. Coitadinha. Mas acontece que... Ela morreu, essa baleia, João? Essa é a coisa importante. Depois de 3 dias sofrendo com milhões de coisas, nós conseguimos salvar a baleia com a ajuda de um rebocador e de uma rede apropriada. E foi Aí ela incrível, foi- porque a gente não tinha a menor saiu limpada. esperança, né? Isso a gente não sabe de nenhum outro caso Tá aqui ela, ó. na América do Sul. Eu, pessoalmente, só ouvi falar de um caso parecido na Austrália. E incrível que a gente tenha conseguido fazer isso no Brasil, mas é possível, né? Isso é tá- muito improvável, mas é possível. O negócio quando elas encalham em bando é um suicídio em massa? O que é? Uma coisa estranhíssima aquilo, né? Tem várias suposições, né? Algumas é o problema dessa coisa, porque elas têm um senso magnético também que faz com que elas que pode estar desorientada. Pode ser um defeito no sistema magnético. Tem gente que supõe que às vezes o líder, né? Porque quem encalha em massa normalmente são os cetáceos dentados, né? E eles são socialmente super grudados, assim, eles são muito É o vinculados grupo uns aos outros. inteiro que anda junto. Então talvez o líder estando mal, as outras vão. possam ir. E no encalhe em massa é bem comum assim tentar salvar e alguns se salvam. E inclusive um procedimento que se faz, em vez de primeiro tentar salvar os filhotes, é salvar os maiores, né? Porque os filhotes na vão esperança atrás. do líder estar ali no meio e as outras levar. serem mais fáceis de lidar. Bom, eu comecei aqui com a Bia Hetzel e Daniela Weil. Estão lançando baleias, botos e golfinhos. O livro também teve a participação, eu escrevi o texto com a ajuda da Liliane Lodge, que no momento está em Fernando de Noronha. Está aqui. Um livro muito interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bia, Muitíssimo obrigado. Eu trouxe essa foto para você. Ah, Isso é Alcatrazes. A gente se conheceu no projeto Alcatrazes
E é uma luta enorme para a gente transformar o arquipélago que é aqui na frente de São Paulo num Parque Nacional Marinho. Inclusive, esse final de semana o pessoal foi para lá e viram duas baleias de Bride, que é outra espécie que a gente nem imagina que tenha, na frente do arquipélago. E um dos problemas com a Marinha é que dizia: não tem baleia, vocês não provam. Na próxima edição do livro vai ter um capítulo... Está provado que tem as baleias. Estampada as baleias em alcatrazes. Olha, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Olha só, eu estou com um livro aqui, que eu acabei de entrevistar a Bia e a Daniela, e eu esqueci de perguntar do dia do lançamento. Quando é que o livro já está lançado ou vai ser lançado agora, Bia? O livro está em todas as livrarias, mas a gente vai ter a noite de autógrafo no próximo dia 15, na 16, na Livraria da Vila, às 7 horas da noite, aqui em São Paulo. Em São Paulo, livraria? Livraria da Vila. Da Vila, com a presença de baleias e golfinhos, não? Pelo menos em foto. Só em foto, não vai ter nenhuma performance sexual de baleia? Não, o Bira vai estar na primeira fila com o livro na mão. A gente pode levar o vídeo. Bom, ela lançou um livro onde tenta decifrar quem é e o que pensa o adolescente. Eu vou conversar com a jornalista carioca Lúcia Rito. Ô, Lúcia, você já me entrevistou tantas vezes, né, na sua vida como jornalista, que agora é uma vingança. Agora sou eu. Agora você vai tirar forma, né? Eu tô assim, preocupadíssima. Vou começar desde já, quantos quilos está pesando, emagreceu, está com que idade, todas aquelas perguntas. Vim preparadíssima. Assim. Veio preparadíssima? É um prazer a gente ter no mesmo programa a apresentação de 2 livros que me parecem muito interessantes, né? O da baleia que estava vendo ali. Achei ótimo. Sabia que a baleia era retrato? Você não sabia? Menina, que coisa, né? Fiquei impressionadíssima. Coisa prática, né? Tem um camarão da Polinésia, isso é verdade, tem um camarão da Polinésia cujo órgão sexual, no ato sexual, o camarão perde o seu pênis. Ele perde, mas ele cresce de novo. Então tudo bem, né? Senão era dramático, né? Mas não sendo dramático, sendo assim, é até simpático, né? Tem a coisa das aranhas também, que é uma coisa dramática. Mas no caso do camarão, quando transa, que acaba transa e que fica com a fêmea, é até simpático. Ele diz: gostou? Leva pra você. Não tem outro. Você ia falar das aranhas aqui, você. Eu não sei se tem um outro bicho, que eu não sei se são as aranhas, que quando eles transam, a fêmea mata o macho. A viúva, tem a viúva negra. A viúva negra é só um tipo de aranha. É mais dramático isso, já pensou? E ela é roupa também, não é? Pois é. Ela perdeu esse, mas deve ter um monte também, né? Deve ter outros. Tem sempre. Tem sempre gente atrás de uma aranha negra. Isso. É uma coisa horrorosa.
Bahia. É um espetáculo das baleias que procuram as águas quentes do Brasil nessa época do ano. Elas vêm da Antártida para se reproduzir e cuidar dos filhotes. O repórter José Raimundo pegou um barco para mostrar esse espetáculo de perto. O Porto de Caravelas, a quase 900 quilômetros de Salvador, é o ponto de partida. O caminho mais curto para se visitar as baleias. Vamos ver o acasalamento, na região onde a espécie se reproduz. As cartas marítimas alertam. A poucos metros de profundidade, tem muita pedra. É preciso perícia para navegar nessas águas. 5.000 quilômetros quadrados de mar. Este é o tamanho da área que as baleias ocupam. Quase todo o litoral do extremo sul da Bahia. Nós estamos a 15 milhas da terra. E a partir daqui, elas começam a aparecer. A rota das baleias sai da Antártica. Todo ano, elas fogem do mar gelado para as águas tranquilas do Atlântico Sul. É uma longa viagem. Navegam 6.000 quilômetros, mergulhando e subindo para respirar. Um mês depois, elas chegam à região de Abrolhos, um arquipélago de 5 ilhas, a 70 quilômetros do continente. Abrolhos é o paraíso das baleias e a morada das aves, onde grazinas e atobás escondem seus ninhos. Do alto da Ilha do Farol, base da Marinha, os biólogos observam o movimento das baleias. Numa ficha, eles anotam o local exato e as posições. E qual foi o movimento mais estranho que vocês já viram aqui das baleias? Bom, estranho eu não diria. Eu já pude observar movimentos bastante curiosos com as baleias. Eu observei uma vez um comportamento muito interessante em que a baleia alternava a cauda para fora da água e depois a cabeça para fora da água de 7 em 7 minutos. Aquela baleia, a 500 metros de distância, passa mais de 1 hora com a cauda para cima. Os biólogos dizem que é uma tática dos machos para chamar a atenção. Mesmo embaixo d'água, eles emitem um som. Os técnicos conseguiram gravar. É o canto da baleia para atrair as fêmeas. A baleia jubarte é um dos maiores mamíferos aquáticos. Adultas medem até 17 metros e pesam 40 toneladas. Dóceis e brincalhonas. Quando o barco se aproxima, costumam se exibir. Só aqui tem um grupo de 6 baleias, um filhote, 4 machos e uma fêmea sendo disputada. Os machos brigam para encostar nas fêmeas e elas deixam. Para fecundar, precisam de vários parceiros. O filhote mostra as nadadeiras e não desgruda da mãe. De repente, a baleia avança em direção ao barco. Uma brincadeira que assusta. Você queria chorar? Aí, não queria ver a cara dela. Do outro lado, a cena é mais romântica. Um casal boiando. Os dois ficam horas e horas assim, descansando. Não foi por acaso que as baleias escolheram Abrolhos como uma das bases de reprodução da espécie. Além de água morna, mar calmo e raso. A profundidade média é de 15 metros. E aqui embaixo, a paisagem é rara e surpreendente. O fundo do mar de Abrolhos tem uma das mais belas coleções de corais do mundo. Este só existe aqui. Os peixes não correm perigo. A pesca é proibida. De tão manso, o badejo come na mão. Já acostumado, ele vai buscar a sardinha na boca do mergulhador. Nós conseguimos chegar perto de uma baleia. Apesar da água meio turva no local, dá para ver a silhueta. Ela está amamentando. O filhote que acabou de nascer consome 100 litros de leite por dia e pesa 1.500 quilos. Do barco, a coordenadora do projeto de preservação faz um acompanhamento detalhado. Fiscaliza os visitantes e os pescadores. Na semana passada, um dos filhotes morreu preso numa rede de pesca. O turismo também pode atrapalhar a reprodução. O que precisa ser feito é a regulamentação na parte de turismo às baleias, limitando o número de embarcações e pessoas ao mesmo tempo. Este ano, mais de 400 baleias estão na área. No fim do mês, elas começam a viagem de volta, carregando pelo menos 50 filhotes. No ano que vem, e no mesmo período, estarão aqui novamente
para garantir a sobrevivência da espécie.